Olá, pessoal! Hoje aqui no nosso canal a gente inaugura um quadro novo, né? A proposta é convidar profissionais do direito para conversar com vocês a respeito, vamos assim dizer, dos primeiros passos necessários, né, para o estudante, depois que ele pensar na sua aprovação, né, como ele vai se desenvolver profissionalmente. Só que, obviamente, o primeiro desafio é passar no exame de ordem. Então a gente começa sempre do ponto de partida. E aí convidei aqui a professora Luísa. A Luísa, ela tem o projeto Luísa Minha Prova, justamente para dar um apoio aos alunos que buscam essa aprovação no exame de ordem, né? Ela também é doutora pela PUC Minas, né? Coach, né? Também com essa formação, tudo voltado para auxiliar nesse processo de aprovação, nessa fase mesmo de autoconhecimento, né, que perpassa pelo autoconhecimento, para ajudar você aí a conseguir a aprovação no exame de ordem. Seja muito bem-vinda, Luísa. Agradeço muito por ter aceito o convite. E já vamos começar, né? Queria que você contasse um pouco aí sua trajetória, né, até para o pessoal te conhecer um pouco melhor, como começou tudo, por que do Luísa Minha Prova. Ai, Lorena, eu quero muito agradecer esse convite, estou muito honrada, de verdade, de ser a primeira entrevistada desse projeto que eu estou torcendo para alcançar muitas pessoas, para ser um projeto que possa apoiar muitos estudantes. E hoje aqui eu quero contar, assim, um pouquinho dessa trajetória, e não só, né, para a OAB, mas também para quem deseja passar em um concurso público. Acho que também é importante trazer aqui um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu vejo entre os alunos. E, na verdade, o Luísa Minha Prova, a ideia do Luísa Minha Prova surgiu um pouquinho antes de eu realmente ingressar dentro do projeto, vamos dizer assim. Tudo aconteceu dentro de sala de aula. Eu já era professora, tive a oportunidade de lecionar dentro da editora Saraiva em um projeto que chamava Saraiva à Prova, e lá foi os meus primeiros contatos mais específicos com a OAB. E aí o projeto, ele teve seu fim. Eu continuei trabalhando com o livro, com o Vadimeco, ainda tenho esse projeto, participo do livro OAB Esquematizado, primeira fase pela OAB. E aí eu vi a oportunidade de criar realmente um curso de preparação, não só voltado para as disciplinas. É um prazer contar com o seu apoio. Para quem não sabe, né, Lorena também participa do Luísa Minha Prova, é professora lá no time de processo civil. E a partir disso eu realmente montei esse curso, não só voltado para as disciplinas, mas especialmente voltado para foco, organização e disciplina. Eu vejo que muitos alunos não falta conhecimento técnico, mas falta organização, falta uma gestão do tempo. Então o projeto basicamente se mantém nesses 3 pilares: foco, organização e disciplina, para que a gente possa ter mais qualidade nos estudos. É que não é fácil, inclusive, ter foco, disciplina, acho que organização em qualquer área da nossa vida, né? Com certeza. Com tantas distrações, com tantos compromissos, com tantos afazeres que nós temos no nosso dia a dia. Fico pensando assim, desde a hora que a gente já acorda no turbilhão, né? É mensagem de WhatsApp para responder, é e-mail, às vezes vocês que estão ainda na faculdade, né? Já indo para a faculdade, assistindo aula, entregando trabalho, fazendo prova, é muita coisa para conciliar, é estágio. E aí, né, Luísa, até aproveitando, né, o enfoque aqui, gente, é justamente pensando nos pilares para aprovação no exame de ordem. A Luísa, ela trouxe aqui, vamos assim dizer, 4 passos, né? Vamos trabalhar com essa metodologia, essa escadinha, esse caminho necessário para percorrer, né, Luísa? E aí eu queria que você falasse um pouco melhor, assim, vamos assim dizer, desse caminho que o aluno tem que percorrer. Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Acho que o primeiro passo para quem quer passar numa prova da OAB, para quem quer passar em um concurso público, é tomar a decisão de que realmente quer ser aprovado. E quando eu falo em tomar a decisão, é assumir um autocompromisso, sabe? Entender para que eu vou fazer aquele caminho. Né? Então, eu gosto muito de dizer que é entender qual é o seu propósito em ser aprovado na prova da OAB, qual é o seu propósito em ser aprovado em um concurso.
E aqui, quando eu falo em propósito, às vezes as pessoas, quando a gente fala em propósito, elas têm Maria, ai meu Deus, lá vem falar de propósito, vira o olho, né? E na verdade não. O propósito é bem específico. Para que você deseja ser aprovado? Por que é importante a gente se conectar com isso? Porque trata-se de um processo, como você falou, são escadinhas, né? Você não começa a estudar hoje e amanhã você é aprovado na prova da OAB. Você não começa a estudar hoje e amanhã você é aprovado em um concurso público. Então é Quem muito, dera, né? Imagina, quem dera, se fosse fácil assim, todo mundo fazia, né? Todo mundo passava. Todo mundo passava, a vida ia ser muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Menos concorrido. Então, eu acho que o primeiro passo é entender para que eu estou fazendo isso. Porque quando os desafios aparecem, e assim, quando você... É muito impressionante isso, né? Não sei se você também já passou por essa situação, mas quando você fala que vai fazer algo, é aí que os desafios aparecem. Eu brinco que é o universo te testando o quanto que você quer realmente conquistar aquele objetivo. Quando você falou, eu vou lançar esse projeto aqui no canal, tenho certeza que... Inúmeros desafios, né? Acho que em tudo, Luísa, você falando assim, desde o momento que eu escolhi fazer o exame de ordem, foram inúmeros desafios. E eu queria muito passar, eu queria ser advogada, né? Era a minha primeira meta, né? Ao sair da faculdade, era já começar a advogar. E aí eu lembro, assim, que eu fazia faculdade, eu fazia estágio não, gente, eu trabalhava, eu era seletista, né? Eu trabalhava 8 horas por dia batendo cartão, então assim, eu não tinha muitas escolhas, né? Então eu aproveitava todo o meu tempo livre porque eu queria ser aprovada, eu queria passar. Eu foquei nisso, e eu tinha todos os projetos da minha vida, só que não é fácil não. Não é moleza. E aí eu acho que é importante entender para que você deseja isso, porque às vezes você está vivendo um projeto que não é seu. Você está vivendo um projeto porque a minha mãe ou meu pai desejam muito que eu seja advogada, que eu seja advogado. Então no primeiro desafio... Fora ainda a cobrança da sociedade, né? Todo mundo, já passou na prova da OAB? Já passou na prova da OAB, formou, mas ainda não passou. Então é muito importante assumir a própria jornada, a própria trajetória e ter certeza se é isso mesmo que você quer. Porque tá tudo certo também se esse não é o caminho que você deseja. É muito ruim quando você tá vivendo um desejo que não é o seu e é um desejo do outro. Porque aí quando vem o desafio, você não tem força. Agora, quando aquilo é realmente o que você quer, você fala, opa, então é isso que eu quero, isso aqui é só um desafio, não é o fim da jornada, vem uma reprovação e você entende o que eu aprendo com aquela reprovação. A reprovação não se torna o fim da jornada, mas se torna um momento de aprender. Então eu aprendo aqui para na próxima vez eu passar. Então acho que é muito importante, especialmente o concurseiro, porque a jornada do concurseiro é mais longa. São muitos passos, né? A gente está falando aí de 3, 4, às vezes 5 anos para passar em um concurso público. Então, se você não tiver esse propósito muito firme, no segundo ano você não dá conta, né? Então, acho que é o primeiro passo. Quanto mais não a gente recebe, a gente não tem realmente esse propósito reforçado e mantido no interior mesmo, no íntimo. Eu quero muito isso. Realmente, no terceiro não. Melhor largar tudo pro ar, jogar tudo pro ar, não quero mais, é melhor então eu fazer outra coisa. A gente está conversando disso um pouco antes, né, de gravar para vocês, pessoal. Tanto que a gente está vindo num momento, acho que histórico nosso, né, da nossa sociedade, de querer as coisas muito rápido, muito fáceis. A um clique, né, já está ali a aprovação, né, a 2 cliques já está aí consolidado com a carreira de sucesso. E tudo é muito processual. Não tem almoço grátis, né? Tem muito trabalho, muito suor, acho que atrás, né, de cada objetivo que a gente estabelece na nossa vida. E quando eu falo em propósito, trazendo assim para uma forma mais dinâmica, mais do nosso dia a dia, é pensar o que me faz seguir quando eu quero desistir. É eu chegar cansado ou cansada em casa, né? Às vezes, como você disse, você trabalhava, você tinha 8 horas de trabalho, você chega cansada e você fala, eu vou sentar para fazer um exercício. Então, você senta para fazer aquele exercício porque você sabe que essa aprovação, ela vai me permitir ter uma vida melhor. Esse é meu propósito. O meu propósito é porque com essa aprovação eu vou poder, então, ter uma independência financeira, um começo de independência financeira. Eu sei que essa aprovação no concurso público vai mudar toda a minha estrutura de vida, vai proporcionar melhores condições para eu criar os meus filhos, eu vou poder proporcionar uma escola melhor. Então, é nisso que a gente tem que se agarrar.
né? Porque não é fácil estudar, não é fácil todos os dias ter essa resiliência, mas a gente precisa entender o que está por trás, né? De eu chegar em casa cansada e estudar, o que está por trás de eu passar a maior parte do meu final de semana estudando, ao invés de, às vezes, estar com a minha família. Então, eu falo que isso é muito de dentro para fora, mas a gente tem que ter essa clareza. Porque na hora que o perrengue vem, na hora que você fala assim, gente, estudei e ainda tô errando, e por que eu continuo? Por que eu não passei nesse concurso e eu ainda continuo? É porque eu tenho algo maior, né, para alcançar. Então, acho que, para mim, seria o primeiro passo. E eu aplico isso para qualquer coisa. Todo projeto que eu topo, o primeiro ponto uma boa, é pra vida, né, mesmo. Para que eu desejo fazer esse projeto? O que está por detrás desse projeto? Então, o primeiro passo, resumindo, seria esse propósito, essa vontade, né, interna, consciente de querer ser aprovado por um objetivo maior. Eu quero ser advogado ou eu quero, né, ocupar um cargo público, né? Seria esse primeiro passo. E o segundo nessa escada? Olha, eu acho que o segundo passo eu ainda colocaria um passo de dentro para fora. Eu gosto muito de dizer que a gente precisa se preparar. Eu brinco que é criar uma armadura, né, uma casca para a gente avançar em qualquer projeto. Então, o segundo passo eu ainda continuaria de dentro para fora. Eu acho que o segundo passo é nos conhecermos. Conhecermos, e aí eu falo em autoconhecimento. E trazendo para o nosso cotidiano mesmo, né? Vamos pensar na OAB, vamos pensar no concurso público. Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas diante do concurso público, diante da OAB? Então, é entender o que me aproxima dessa aprovação e o que me afasta dessa aprovação. Então, é mapear mesmo, né? Tem até um exercício, depois eu posso até compartilhar com você, para que você possa compartilhar com o pessoal, seja por aqui no YouTube, seja nas suas outras redes, que é um exercício de uma matriz mesmo, né? Muito conhecida, matriz SWOT, que eu também gosto de nomear como matriz fofa, que é identificar... Fofa? Fofa. Forças, fraqueza, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí fica fofa. Gostei. Gostou? Não conhecia essa Pois é a matriz SWOT, só que trazendo para um contexto mais íntimo, eu chamo de matriz fofa. Então, é entender, né, quais são as minhas forças para alcançar esse objetivo, quais são as minhas fraquezas. Especialmente as fraquezas e ameaças, porque se você não conhece o seu inimigo, né, você não tem como criar estratégias. Se eu não sei o que me faz procrastinar, eu continuo procrastinando. Então, às vezes eu preciso parar, e eu falo que é montar uma reunião com você mesmo, ter um tempo para você, isso pode ser 15, 20 minutos, mas eu vou sentar e vou pensar, gente... O que está me levando a todos os dias a falar que vai estudar e eu não estudo? O que me leva a estudar e no primeiro simulado que a minha nota vai lá embaixo, ou na primeira prova que eu faço, no outro dia eu já não quero estudar? Então, é importante entender quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças e oportunidades diante desse projeto, né? Então, se a gente pensar em força, é interessante às vezes a gente voltar no passado. Né, voltar, claro, né? Tô falando que voltar no passado, mas claro, ir para o passado. Por quê? Todo mundo já passou por algum desafio. Todo mundo já passou por algum desafio na vida. E aí, se você está no momento presente, significa que, de alguma maneira, você rompeu e você conseguiu chegar até aqui. Então, por exemplo, eu tive que vir do interior para a capital para estudar. Certamente você enfrentou algum desafio. Em algum momento da minha trajetória, igual no meu caso, eu descobri que eu tinha uma doença, eu morria de dor e etc. Foi um momento que eu, inclusive, pensei que, nossa, aqui é o fim da linha, não vai dar mais. Né? O que me fez passar por essa situação? São forças. Né? Então, às vezes a gente não... eu não tenho força. Com certeza você tem força, né? Então, é a gente se conectar, olha, eu sou uma pessoa corajosa, sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa disciplinada. Quais são as minhas fraquezas? Eu sou uma pessoa que procrastino. Então, é importante a gente entender o que está por trás dessa procrastinação. Sou uma pessoa que me distraio com facilidade. Eu vejo muito esse problema da distração, por exemplo. Hoje virou, acho que talvez a maior ameaça junto com fraqueza. Porque, igual, tantas informações, os aplicativos toda hora sinalizando para nós,
é uma notificação que chega, é um ruído, é um barulho, e eu acho que isso também é um ponto, né, Luísa? Hoje a gente está numa avalanche aí, né, de mídias sociais em geral, que também vem atrapalhando, eu acho, né, um pouco essa trajetória do estudante. E aí a gente pode pensar nesse ponto que é muito importante que você trouxe, como uma fraqueza e como uma ameaça. Porque se a gente pensar internamente, a gente também tem distrações internas. Quantas vezes você senta para estudar e você começa? Preciso colocar comida para o cachorro. Preciso pagar aquela conta no Itaú. Preciso marcar um médico. Você está estudando, mas você não está presente naquele momento. Você está o tempo inteiro com várias distrações internas. E aí, ao mesmo tempo, tem as distrações externas, que são essas que você trouxe, que seriam, né, as nossas ameaças no momento de estudar, seja para uma prova da OAB, seja para um concurso. Um celular, uma notificação, às vezes até um filho, né, um cachorro, né, são situações e é importante a gente mapear. Por quê? Porque quando você mapeia, eu falo, mapear é para trazer a solução. Então eu vejo que o meu filho, naquele momento, eu falo que eu estou estudando, mas é tanta distração do filho que eu não consigo estudar. Será que não é melhor, então, eu levantar mais cedo antes que ele acorde para eu conseguir estudar? Será que tem algum momento que algum aliado, ou seja, uma oportunidade que eu tenho de ter aliados, a sogra, o marido, a avó, não pode ficar com o filho para que eu possa estudar? Eu estudo menos, mas eu estudo com mais qualidade. Será que tem algum momento que meu marido chega ou que a minha irmã fique com meu filho e eu posso ir para uma biblioteca perto de casa? Né? Não, eu vou ter que estudar nesse ambiente. Então, eu consigo colocar um protetor auricular, um abafador, né? Então, é importante a gente saber qual é o desafio para a gente criar as estratégias. As soluções. E não ficar preso, né? Eu fico vendo muitas pessoas muito presas, ligadas apenas ao problema. Total. Né? Eu tô vendo esse problema, esse aqui, mas não quer parar, como você disse, adorei. Esse mapeamento, acho que isso a gente traz para os estudos, mas eu acho também para a nossa própria vida e projetos pessoais, enfim. Como a importância de mapear, saber onde estão realmente os problemas, onde estão ali, né, tanto os focos de oportunidade, quanto de ameaças, quanto de fortalezas e fraquezas, né? É importante mesmo a gente saber qual caminho que eu tenho para trilhar e quais são, né, esses desafios, esses problemas que eu vou identificar para apresentar a solução. Porque senão, né, eu falo assim, a gente vê muitos problemas. Muitos, todos. Se a gente for parar em cada problema que aparece, a gente não sai do lugar, não. Não. É melhor ficar empacado, quietinho. Eu venho voltar para a posição fetal. Total. E assim, você procrastina inclusive por medo. Às vezes as pessoas têm tanto medo de serem reprovadas e não é o medo só da reprovação, é do julgamento do outro, de que eu não sou capaz, de que eu não dou conta, que eu prefiro não estudar e aí eu não estudo. Isso é um gatilho mesmo inconsciente. Então, exemplo, sou uma estudante, vou fazer a prova da OAB. Eu tenho tanto medo de ser reprovada, da minha família me julgar, dos meus amigos, de decepcionar os meus professores que eu gosto. Eu tenho tanto esse medo, então eu não estudo. Então, todos os dias eu falo que eu vou estudar, mas eu não estudo. Na última semana, faltando às vezes 7 dias para a prova, aí eu me mato de estudar. E aí eu sou reprovada. Claro, é fruto do que eu fiz, né? A aprovação, seja em um concurso, seja numa prova, é fruto da trajetória, do que você fez no caminho. Então, eu fiz pouco, a aprovação normalmente acontece, ela vem e aí eu tenho uma desculpa. Eu não tive tempo de estudar, eu só estudei uma semana. Então, é quase você se auto-sabota, quase não, né? Você se auto-sabota e fica o tempo inteiro procrastinando. Então, é importante a gente ter esse mapeamento, porque a gente entende que quando você faz, você percebe às vezes que você tem muito mais forças do que fraquezas, do que ameaças. Mas às vezes essas ameaças a gente dá mais poder. A gente alimenta, né? A gente alimenta mais as fraquezas, as ameaças. E a gente acaba preferindo focar nelas do que no que tem de bom, no que a gente pode aproveitar, né? Como você mesmo diz, de oportunidades. Quando eu estava fazendo meu exame de ordem, me preparando, a gente pensa muito, né? Eu mesmo me auto-sabotei várias vezes, mas aí na hora que eu lembrava
do meu propósito e pensava no que eu era boa, poxa, eu sou tão boa para ler, eu lia muito rápido, assim, lia e absorvia. Poxa, vou focar na minha forma, na minha facilidade. Se eu aprendo melhor desse jeito, vou focar no que vai dar certo para mim, né? A estratégia vai ser boa para mim. E aí eu lembro, Luísa, que na véspera da prova, eu tava com 40 graus de febre. O que era isso? Sabotagem. Era um medo. Era um medo de falar assim, não vou dar conta, então estou doente, estou com febre, não vou fazer a prova. E quando a gente vai trabalhando, né, as fortalezas, opa, isso é coisa da minha mente, se a minha mente querendo me sabotar, não vou deixar a mente ganhar de mim. Fui lá, fiz, e a aprovação veio. No meu caso foi um pouquinho ao contrário, porque eu fui para a primeira fase sem estudar. Eu lembro que eu só estudei ética e falei assim, eu vou lá, acho que eu não vou passar mesmo, esse pensamento, não vou passar, e eu passei. E aí quando eu passei na primeira etapa, eu não estava realmente esperando que eu iria passar, eu fiz a prova como um teste. E aí eu passei, aquilo eu encarei como a melhor oportunidade da minha vida. Eu falei, gente, eu não estava esperando. E agora veio essa oportunidade para eu ir para uma segunda fase, eu vou fazer de tudo para passar. Então eu lembro que eu negociava no estágio, eu levava livro para o fórum, eu pegava muitos ônibus, então onde eu estava nos ônibus eu lia naqueles pequenos tempos, os tempos otimizados, final de semana eu estudava para valer. Então assim, às vezes é isso também, né, da gente acreditar que, opa, isso é uma oportunidade. E para mim é aquele propósito de que eu tenho certeza que através dessa carteira eu vou conseguir iniciar na carreira, vou ter mais liberdade financeira, de não depender tanto da minha família. Era uma coisa assim que eu queria muito na época. Me ajudava a permanecer firme. E uma boa, né, para auxiliar vocês, para ser uma inspiração para vocês. Tenta utilizar o exame de ordem, às vezes, como uma maneira de revisar tudo que vocês aprenderam na faculdade. Poxa, olha a oportunidade que vocês têm de revisitar matérias lá do início da faculdade, né, que às vezes, por o seu futuro profissional, pode ser importante. Está muito tempo sem estar em contato com essa matéria, o exame da ordem pode ser uma boa maneira de você revisar. E, Luísa, qual que é o terceiro passo desse caminho para a aprovação? Creio que o terceiro passo aí sim é mão na massa, né? Esse processo de autoconhecimento, esse trabalho de dentro para fora, ele precisa permanecer, porque é uma jornada, é um processo, como falamos. Mas aí sim, eu acho que um bom passo é me organizar a nível de tempo e também ter um bom cronograma de estudos. E aí ter um bom cronograma de estudos, o que eu gosto de dizer não é comprar um cronograma e pronto, acabado, resolvi o problema, não. Mesmo que eu compre um cronograma, eu preciso fazer adaptações para a minha rotina, para a minha realidade. Então, o bom cronograma é aquele que funciona para você. Eu não gosto de seguir regras, precisa estudar 2 matérias por dia. Se o seu tempo não te permite estudar 2 matérias por dia, então é melhor você estudar uma com qualidade e sem estresse. Então, o cronograma, ele é como uma rotina. Ter uma rotina bem definida não é para te causar estresse, é o contrário. É para que você tenha mais liberdade para fazer, inclusive, o que você quiser. Né? Sim, a rotina é para facilitar. Eu entendo dessa maneira. A rotina é para facilitar. Como que a gente pode utilizar, né, dos mecanismos para que a gente consiga alcançar um melhor resultado fazendo menos, tendo menos processo no meio do caminho. Exatamente. Eu penso dessa forma, Luísa. E aí, eu acho que para o concurseiro e para o OABeiro são situações diferentes. O OABeiro, ele tem pouco tempo para atingir um objetivo, ele não vai ficar muito tempo estudando. Então, esse cronograma, ele é um cronograma que precisa ser mais intenso. Então, é pensar o que eu posso abrir mão neste momento, temporariamente, até a aprovação. Nesse momento, não recomendo um OABeiro fazer pós, reforma de casa, às vezes está fazendo inglês, dá uma pausa. Por quê? Porque nesse momento não é importante, né? Para que você tenha mais tempo para estudar. Sim, porque o OAB é muito curto o período. É rápido, né? Então você pensa em um período de 90 dias? 3 meses. O que são 3 meses, pessoal? O que são 3 meses? O que são 3 meses, né? E se você tem condições de fazer uma preparação de 6, melhor, porque você faz com mais calma. Então, eu acho que o cronograma ele é bem importante para que você não perca tempo pensando, e agora?
eu tenho tempo, o que eu vou fazer? Não, você já tem que sair de sua cama sabendo, hoje eu vou estudar tal horário, por quanto tempo, utilizando tais materiais, essas e essas disciplinas. Então, essa organização te permite fluir melhor. E também eu acho que é muito importante ter flexibilidade e adaptabilidade. O cronograma não é para te gerar estresse, é para que você entenda o passo a passo e você possa otimizar o seu tempo. Então, a partir do momento, né? E não se culpar, né? Se porventura alguma coisa sair do programado. É justamente por isso que você tem um cronograma. Porque a partir do momento que sai do programado, você seja flexível e você se readapta, né? Você consegue, você sabe o mapa para continuar. Então, acho que é importante, claro, que as exceções, elas não se tornem regras, né? Ah, todos os dias eu não posso. Todo dia tem algo acontecendo que me atrapalha os estudos, ou hoje eu não vou conseguir, amanhã eu não vou conseguir de novo. Então, é importante ter fazer essa avaliação. Para o concurseiro, eu acho mais ainda fundamental ter um cronograma, porque é muito tempo que você fica estudando. Então, acho que também não deixar de colocar nesse cronograma, nessa rotina, os momentos de lazer, os momentos de pausa, de descanso. Mente, corpo cansado não produz, não aprende. Então, mesmo na OAB, que o tempo é curto, ter um dia, um bloco do dia que você vai descansar. Ah, eu faço simulado pela manhã, mas no período da tarde todo eu descanso. O concurseiro, todo domingo eu não estudo, né? Todo domingo eu me recompenso pela semana produtiva que eu tive. Eu saio, eu durmo, eu encontro com algumas pessoas, estou perto das pessoas que me fazem bem. Isso também é uma forma da gente ir se cuidando no processo. É importante, é muito importante a pausa, gente. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar com os alunos, que é a metáfora do lenhador, né? O lenhador numa floresta, né, que ele precisa, né, cortar, vamos supor, as árvores, né? Se ele não parar e afiar o machado, esse tempo mesmo dele se descansar, afiar o machado, se cuidar e acabar, né, o serviço dele, se ele não fizer essa pausa, certamente ele não vai conseguir terminar o que ele se propôs a começar. Então, eu acredito também no poder das pausas. E eu ainda acho que a pausa é um momento oportuno da gente ter esse ócio criativo. Uhum. Eu acho que com a pausa a gente consegue ter novas conexões, a gente consegue ter uma melhor visualização do que está dando certo, o que está dando errado. Porque quando você está ali, né, na rotina, o dia a dia, tantas coisas para fazer, às vezes você mesmo não percebe, às vezes, algo que esteja dando errado. A própria medicina, né, quando a gente fala da questão do sono, o sono, ele ajuda no processo de memorização, ele ajuda no processo de assimilação de conteúdo. Então, aquela história, eu durmo pouco para estudar mais na reta final, é a pior coisa que um concurseiro, que um OABeiro pode fazer. Não, durma bem, se alimente bem, né, para você enfrentar uma maratona de provas. Então, com certeza, montar um cronograma para você saber o passo a passo, mas ter adaptabilidade e flexibilidade nesse cronograma. E agora vamos para o último, né? Qual que é o último passo aí dentro dessa estratégia que você propõe para aprovação, tanto no exame da ordem quanto no concurso público? Eu acho que o último passo é treinar. Muita gente fala, né? Treino é treino, jogo é jogo, mas eu acredito que o treino, ele é poderoso. A forma que você realiza seu treino impacta diretamente como que vai ser o seu jogo. E acho que é muito importante a gente não só ficar preso à teoria. Eu vejo muitos OABeiros e concurseiros falhando drasticamente nesse ponto. Então, estuda teoria, assiste 1000 videoaulas, estuda teoria, mas não faz um exercício. Seja a questão aberta, seja a questão fechada, não treina, não pratica. E se você não erra, você não sabe se você está aprendendo. Então, esse é o momento de treinar, errar. Rotina não está dando certo? Altera. Está errando muito numa questão? Muda o método de estudo, naquele conteúdo. Eu preciso estudar de forma mais aprofundada. E ter um sistema de acompanhamento, né? Às vezes vocês, especialmente o concurseiro, ele vai fazendo exercício, chega daqui 2 meses, ele não sabe quantos exercícios ele fez, em quais disciplinas, quanto que ele errou. Então, seja um sistema de métrica, uma planilha, né, de monitoramento de exercícios diários, seja um controle à mão de rendimentos de simulado, é importante você mensurar. Aquilo que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar.
Sim, né? Então, com acho certeza. que o último passo é mão na massa, erro, erro, erro. Quanto mais você errar, mais chances você tem de acertar na hora que você precisa, que é na hora da prova. Ai, Luísa, muito obrigada por esses 4 passos, né? Vamos só recapitular, né? Para que você aí, né, não se perca no momento que você for fazer seu exame da ordem ou se preparar para um concurso público. Primeiro passo. Primeiro passo, a gente falou do propósito. Segundo passo. Segundo passo, a gente falou sobre autoconhecimento. Terceiro passo. Terceiro passo, a gente falou um pouquinho sobre Cronograma. Quarto passo. A gente falou realmente do treino, o quanto o treino é importante. Isso aí. Luísa, assim, agradeço muito, né? Eu que agradeço. De estar aqui. Maravilhosa. E, assim, só para encerrar, isso que eu penso, passou agora na minha mente, Luísa. Qual, assim, indicação aí de um filme ou de uma série, só para inspirar? Ai, são tantas. Esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento da resiliência, ou, né, da organização, do autoconhecimento, algo que tenha ligado, algo que esteja ligado ao que você falou aqui. Acho que eu vou deixar 3 dicas então aqui. Primeira dica é um documentário que chama Self-Made. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Na verdade, não é um documentário, é uma minissérie da Netflix. Conta a história da primeira milionária negra dos Estados Unidos. Então, a gente vê e se emociona com o nível de resiliência, você imagina. Mulher preta, pobre, conseguir se tornar milionária. Então, é uma história encantadora e bem curtinha. E todas as vezes que eu penso assim, gente, vou deixar esse trem pra lá, esse negócio não tá dando certo pra mim, eu falo, opa, já teve pessoas em situações mais complicadas que conseguiram. Então, eu assisto e me inspiro. Eu adoro. O outro é um documentário também da Netflix que chama Playbook. E ele é um documentário com atletas e treinadores. Então, muito bom. É sensacional, né? Sensacional. A gente tem vários insights vendo aquele documentário. E um filme clássico pra mim, assim, que eu amo, eu sempre assisto, é o filme que é Out antes de Mickey. É a história do Walt Disney, que também é uma história assim, de baita resiliência. Então, pra mim, é uma inspiração. Vale assistir. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E em breve, um outro convidado vai estar aqui comigo pra gente dar seguimento nesse projeto, esses primeiros passos no mundo do direito. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal!